Olá! No Justiça para Todos de hoje vamos fazer um balanço das principais ações e conquistas da Associação dos Juízes Federais do Brasil durante o ano de 2010 e falar sobre as expectativas e metas a serem alcançadas em 2011. Para isso, nós recebemos aqui no estúdio o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, que irá nos conceder uma entrevista especial dividida em 3 blocos. Doutor Vedi, é uma satisfação recebê-lo aqui mais uma vez no Justiça para Todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez com o amigo do nosso programa Justiça para Todos, que tem marcado uma posição muito importante perante a sociedade brasileira, né? Levando o trabalho dos magistrados federais, a sua atuação efetiva em defesa do jurisdicionado e da sociedade brasileira. A interlocução que esse programa permite entre a sociedade e a magistratura federal é realmente muito importante para todos nós. Doutor Vedi, o senhor tomou posse em 8 de junho. De lá para cá foi um intenso trabalho e diversas conquistas. Eu poderia destacar que talvez, na sua opinião, a principal delas foi a conquista da ampliação das turmas recursais dos juizados especiais federais, que é uma instância judicial tão importante para a população brasileira. O senhor acha que a gente poderia categorizar essa como a principal? Sem dúvida alguma. Os juizados especiais federais, desde o ano de 2002, beneficiaram 8 milhões de brasileiros. Foram pagos 18 bilhões de reais em benefícios justamente para essa população mais carente, mais pobre da população, que litiga naquelas causas de até 60 salários mínimos, que é aquela pessoa que não é atendida na esfera administrativa pelo INSS, que está buscando uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por tempo de serviço, um auxílio doença, um auxílio saúde, e muitas vezes pena e até morre nessas filas. E nós, os juízes federais brasileiros, distribuíram 18 bilhões de reais, beneficiando 8 milhões de brasileiros, com dados, inclusive, mais positivos que o próprio Bolsa Família. Doutor Vedi, mas essa ampliação não só se restringe aos juizados especiais federais. A AJUF pensa numa ampliação maior da Justiça Federal, incluindo aí novas varas, interiorização, ampliação dos tribunais regionais federais e criação de novos TRFs, até mesmo porque os que estão hoje funcionando já não suportam a demanda tão grande? É verdade. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região e da Terceira Região, por absoluta falta de número de desembargadores de estrutura, precisam ser ampliados. Nós estamos fazendo 2 mutirões em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e com o Conselho da Justiça Federal para quitarmos esse passivo de processos que nós temos nesses 2 tribunais da absoluta falta de estrutura, embora os desembargadores estejam trabalhando demais, os servidores também desses tribunais, para colocar em dia esses processos, mas que é impossível. Nós, inclusive, a AJUF está trabalhando no Conselho da Justiça Federal para ampliação desses tribunais, Isso na nossa última sessão da última semana que nós tivemos no Conselho da Justiça Federal, foi aprovada a ampliação do Tribunal Regional da Primeira Região em mais 30 cargos de desembargadores e aprovado também esse anteprojeto para que seja ampliado o Tribunal Regional Federal da Terceira Região em mais 54 desembargadores. Mas nós também precisamos ampliar o Tribunal da Quarta Região, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região e o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, com 8 vagas de desembargadores em cada um deles. Isso é necessário, Samuel. E coloco, porque a Justiça Federal, desde 1989, ela quintuplicou o seu tamanho no primeiro grau. E a estrutura da Justiça Federal de segundo grau é rigorosamente de 20 anos atrás, quando a população brasileira eram 100 milhões de brasileiros. Ao contrário da Justiça do Trabalho, por exemplo, que tem em todos os estados, né, presidente? Exatamente. Então nós temos que, nesse primeiro momento, ampliar esses tribunais, agora sem prejuízo da aprovação da PEC 544, que tramita no Congresso Nacional, e a AJUF está trabalhando para aprová-la, que cria o Tribunal do Paraná, cria um tribunal sediado também no estado do Amazonas, onde existem questões ambientais importantíssimas, e é justamente por onde o tráfico internacional de drogas entra no país. Então, se faz muito importante um tribunal no estado do Amazonas, que é uma zona mundial de proteção ambiental, onde o Brasil possui inúmeras riquezas minerais e naturais lá e que merecem a proteção e a presença da Justiça Federal.
E também a criação do Tribunal Regional Federal do Estado de Minas Gerais, estado importantíssimo. Mais de 800 municípios, não? Estado de Minas Gerais, os últimos dados do CNJ demonstram, é o estado que tem a segunda maior distribuição de processos no país. Logo, Minas precisa de um Tribunal Regional Federal, assim como o estado da Bahia. É inadmissível que a primeira região, que possui 14 estados, né, tenha apenas um Tribunal Regional Federal sediado no Distrito Federal. Agora, presidente, somente isso, caso esses anseios da AJUF sejam contemplados, é suficiente para atender plenamente a população, dar mais eficiência à Justiça Federal? Ou o senhor acha que isso também passa por uma questão de gestão e mais de reformulação, sobretudo dos nossos códigos de processo, que são muito atrasados também, que poderiam dar mais celeridade ao andamento processual? A AJUF esteve trabalhando junto com o STJ na gestão do ministro César Asfor Rocha pela informatização do processo. Hoje a Justiça Federal no país é quase toda informatizada. Isso é muito importante. Nós estamos dando um passo, né, de vanguarda, buscando um processo moderno, ágil, sem papel, ecologicamente correto, né, e que gere uma maior celeridade processual. Estamos trabalhando também no Congresso Nacional para que seja aprovado um Código de Processo Civil com menos recursos, com prazos mais exíguos, para levar à população brasileira uma justiça mais célere. O princípio constitucional inserido pela Emenda Constitucional 45, da duração razoável do processo, precisa ser cumprido, né? E nós temos também a AJUF trabalhado em outros setores, né, como as conciliações, né? Nós fizemos agora, na Semana Nacional de Conciliação, mais de 15 mil acordos. Bom, outro trabalho também que a AJUF vem fazendo em parceria com o CNJ é o combate à prostituição infantil, à prostituição normal nas rodovias federais brasileiras. Como é que está sendo esse trabalho? Samuel, estamos trabalhando lado a lado do CNJ, inclusive com artigos na imprensa já para conscientizar a população da necessidade de denunciar. Inclusive vamos criar um canal de disque denúncia para, quando ocorrer esses casos, se verificar a prostituição infantil de crianças e adolescentes nas rodovias, sejam denunciados à Polícia Rodoviária Federal. E nós estamos trabalhando em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e com a própria Polícia Rodoviária Federal. Mas também aí, nessa campanha nacional, nós estamos treinando, né, os policiais rodoviários federais e também combatendo outros crimes que acontecem, que é o tráfico de armas, né, o tráfico de drogas, também são objeto dessa campanha, né, e também a corrupção, que existe, como existe em todos os setores da sociedade, nas rodovias federais. O senhor falou da questão do combate à corrupção. A AJUF tem uma participação muito forte na ENCLA, da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. É sobre esse assunto exatamente que nós vamos conversar e iniciar o próximo bloco da nossa entrevista. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco voltamos a conversar com o juiz federal Gabriel Vedi, presidente da AJUF. Não saia daí, voltamos já. E aí, filhão? Saiu o resultado da prova de cálculo? Zero. Zero? Zero, moleque. Zero. É, pai, é zero. Eu comprei com cartão de crédito Caixa e ganhei na promoção fatura zero. Minhas compras saíram de graça. Maravilha. Mas me fala uma coisa. E a nota de cálculo? Com o cartão de crédito Caixa, tudo que você compra pode custar zero. É isso mesmo. Use seu cartão e, se for sorteado, a sua fatura pode vir zerada. Aproveite. Fatura zero. É da Caixa. Voltamos a conversar com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi. Presidente, nós terminamos o último bloco dizendo do trabalho que a AJUF vem fazendo junto ao Conselho Nacional de Justiça para combater a prostituição, a favor da conciliação também, para evitar a judicialização excessiva. E também um trabalho que a AJUF vem fazendo por si só, com o CNJ, com o Conselho da Justiça Federal e com outros órgãos, de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. A AJUF participa há bastante tempo da ENCLA, da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. O senhor acha que essa participação está sendo proveitosa e a própria ENCLA, a existência da ENCLA, já vem trazendo resultados positivos para combater esse grande mal no Brasil? Sem dúvida alguma. Os juízes federais têm botado na cadeia aqueles que praticam esses crimes com uma incidência cada vez maior, né? E nós somos parceiros, claro, da ENCLA, do Ministério da Justiça, né? E temos juízes federais da mais alta qualidade, da mais alta especialização, trabalhando nesses debates. E mais, temos trabalhado em toda essa legislação
que visa combater a lavagem de dinheiro, né? Temos trabalhado no Congresso Nacional para que tenhamos penas mais rigorosas e mecanismos para apurar esses crimes. Entre esses projetos de lei de nosso interesse está o Código de Processo Penal, que nós lutamos para que o poder de instrução complementar do magistrado seja preservado. Lutamos pela diminuição do número de recursos, justamente para evitar a prescrição e a impunidade, né? Agora, a questão do Código de Processo Penal que o senhor citou, tem uma questão meio controversa, aquela questão do juiz das garantias. Como é que é a posição da JUF, ou seja, de ter dois juízes, um para a parte da instrução criminal e o outro apenas para julgar? Como é que a JUF vê essa proposta? É com maus olhos, né? O juiz de garantias, na verdade, em primeiro lugar, o Brasil não tem condições de implantar o juiz de garantia, porque 60% das varas no país tem apenas um juiz. Mas, de qualquer forma, não se pode perder aquele trabalho todo que é realizado na instrução, na parte do inquérito policial, que é feito por um juiz que ouve testemunhas, acompanha a realização de perícias, ouve o réu, né? Ele faz tudo isso, chega já a uma certa convicção, uma certa bagagem de conhecimento sobre a autoria e a materialidade do crime. Logo, todo esse trabalho realizado acaba sendo desperdiçado, porque daí tem que se colocar um outro juiz na fase do processo, né, que vai ter que fazer tudo isso de novo, vai ter que reestudar todo o processo. E eu digo mais, hoje no Brasil existe uma impossibilidade material de se criar o juiz de garantias, porque nós não temos estrutura de juízes suficientes. E mais, modernamente no direito, em todo mundo, na organização judiciária de todo mundo, existe a especialização. No nosso caso, evidentemente que os juízes criminais, eles são praticamente uma minoria na carreira, né, que estão com a especialização criminal, é tempo de ganho em varas criminais. Com o juiz de garantia, além de não ter estrutura hoje, ainda que nós criássemos a estrutura, nós teríamos que deslocar juízes especializados em outras áreas, como direito tributário, direito civil, no caso da Justiça Estadual, até de juízes de família, para trabalharem na esfera criminal. Logo, é uma proposta que não está de acordo com a realidade do nosso país e com a nossa estrutura. E mais, para implementar isso aí geraria atrasos no processo que causaria certamente a prescrição e a impunidade. Além de custo, né? Muito elevado. Custo muito elevado que nós não precisamos enfrentar, né? E o nosso Código de Processo Penal, ainda que mereça alguns reparos, é um Código de Processo Penal muito eficiente, né? E os juízes federais, as estatísticas demonstram, né, que nós temos processado, julgado e condenado, né? Claro, observado a ampla defesa, o contraditório, o direito de defesa, que é muito importante, nós temos que pontuar bem isso, mas os juízes federais têm justamente condenado esse crime que é tão nocivo, lavagem de dinheiro, né? As organizações criminosas que se alimentam desse crime, né, no nosso país, a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro e tal, lavagem de dinheiro é um crime hoje que se transnacionalizou. E complexo e dificílimo também de se provar, né, presidente? É uma coisa bastante complexa. Inclusive é um dos temas de discussão dentro da ENCLA, que a JUF participa. Agora, além da ENCLA, a JUF também participa de um outro movimento que também pretende combater distorções e até muitas vezes crimes eleitorais, que é o Movimento contra a Corrupção Eleitoral. Né? Como é que está sendo esse trabalho da JUF e como é que está sendo o trabalho da JUF de repensar o nosso Código Eleitoral? Nós estamos, evidentemente, combatendo, porque a sociedade hoje quer, em verdade, uma política limpa, livre de corrupção, né? Isso é um clamor da sociedade. Nós entendemos isso. Então, nós participamos, né, desse movimento contra a corrupção eleitoral com todas as nossas forças. Em relação à justiça eleitoral, nós estamos caminhando com a comissão de juristas. O nosso representante lá é o juiz federal Roberto Carvalho Veloso, né, que tem feito um grande trabalho nessa comissão de juristas. Eu mesmo, na medida do possível, tenho participado da maioria de várias audiências públicas sobre o novo Código Eleitoral. E é uma necessidade, evidentemente, que hoje com a Justiça Federal interiorizada em todo o país, né, que onde existem varas federais, que a competência para julgar e processar as questões eleitorais sejam de competência do juiz federal, porque a Justiça Eleitoral pertence à Justiça Federal. E mais, Samuel,
Isso aí economizará recursos aos cofres públicos. E se paga gratificações para os juízes estaduais que são desnecessárias, né? Esses processos podem ser julgados pelos juízes federais sem nenhum custo para a União, o que é muito importante. Então, e mais, a Justiça Federal hoje está informatizada. Nós temos prédios modernos. Tá? A advocacia pública, que é importante também na Justiça Federal, ela também está interiorizada. Ou seja, a Justiça Federal ela tem uma estrutura de vanguarda para abrigar a justiça eleitoral em todo o país. E precisamos também de maior representatividade nos TRS, com mais juízes federais. Você acha que de alguma forma também a participação do juiz federal, uma maior participação, não só nos tribunais regionais eleitorais, mas também na primeira instância, diminui ou, digamos assim, reduz um pouco a pressão exercida, sobretudo nos estados, pelos governadores políticos locais, em cima do juiz estadual? Com certeza, porque o juiz federal ele não fica vinculado à comunidade local. Ele não está sujeito à pressão dos vereadores, dos prefeitos, deputados estaduais e governadores. Isso aí gera uma presunção de maior imparcialidade, né? E o juiz fica mais livre de pressões, né? Os juízes estaduais fazem também um grande trabalho, é importante que se diga que não se quer retirar da Justiça Estadual essa competência. Nós queremos apenas que, onde existem prédios da Justiça Federal, que ali a competência seja do juiz federal para economizar recursos públicos e levar uma Justiça Federal mais efetiva e que também possa combater a impunidade na área eleitoral. Bom, presidente, além dessa defesa da AJUF, da ampliação da participação dos juízes federais na Justiça Eleitoral, a entidade também vem defendendo de uma forma bastante firme a participação efetiva de juízes federais de carreira na composição do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e também a oportunidade que o STF, o Supremo Tribunal Federal, tenha um juiz federal de carreira nos seus quadros, como já teve o ex-ministro Carlos Veloso. Eu gostaria de tratar desse assunto com o senhor, verificar qual a posição da AJUF realmente sobre esse tema, mas não agora, no nosso próximo bloco. Nós vamos dar mais uma pausa na entrevista com o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, e voltamos no próximo bloco. Até já! E aí, filhão? Saiu o resultado da prova de cálculo? 0. 0? Zero, moleque, zero. Pai, é 0. Eu comprei com cartão de crédito Caixa e ganhei na promoção fatura 0. Minhas compras saíram de graça. Maravilha! Mas me fala uma coisa, e a nota de cálculo? Com o cartão de crédito Caixa, tudo que você compra pode custar 0. É isso mesmo. Use seu cartão e, se for sorteado, a sua fatura pode vir zerada. Aproveite! Fatura 0 é da Caixa. Estamos de volta e continuamos a conversar com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi. Presidente, no bloco anterior nós estávamos falando da participação mais efetiva, da ampliação do número de juízes federais na Justiça Eleitoral. Um tema que a AJUF defende e cobra, né, do Congresso Nacional. Em relação ao Superior Tribunal de Justiça, a AJUF também cobra uma participação mais efetiva dos juízes federais de carreira na composição do STJ e também a participação na escolha do presidente da República, da livre escolha do presidente da República, de um juiz federal de carreira para compor a mais alta corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, como já teve o ex-ministro Carlos Veloso. Por que a AJUF vem brigando tanto em relação a esses temas? É um clamor da sociedade, Samuel. Nós podemos analisar que as últimas nomeações para o STF e STJ causaram grande polêmica na opinião pública. A Constituição é muito clara em relação ao STJ, né? São juízes federais representantes de tribunal que devem ser escolhidos pelo presidente da República. Das 11 vagas da Justiça Federal hoje no Superior Tribunal de Justiça, apenas 5 são juízes federais de carreira. Por esse motivo, a AJUF ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade, nós ajuizamos há 2 meses atrás, ação direta de inconstitucionalidade para que seja garantida essas vagas, né, para os juízes federais de carreira. E também, em relação ao Supremo Tribunal Federal,
nós realizamos uma consulta a toda a categoria, os 2.000 juízes federais votaram, né, escolhendo 6 colegas, e apresentamos ao presidente Lula essa lista de 6 nomes de juízes federais de carreira para o STF. Hoje se observa que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem apenas um juiz de carreira e nenhum juiz federal, né, que é o ministro César Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal. É muito ruim que não exista essa pluralidade no Supremo Tribunal Federal, porque o juiz de carreira precisa ser valorizado, pois ele fez concurso público. O concurso público mais difícil que existe hoje no país para se passar é o concurso de juiz federal, concurso de procurador da República. São os concursos que existe maior dificuldade técnica, inclusive, de aprovação. E o juiz, desde que inicia na sua carreira, ele vai lá para o interior, realiza audiências, sempre desde o início da carreira tem um pensamento imparcial, pensamento apolítico, o que dificulta muitas vezes que o juiz vá para o Supremo Tribunal Federal, porque ele não tem aquelas relações políticas que são necessárias para essas nomeações. E domina a técnica, né, acima de tudo. Domina a técnica, ouve testemunhas, prolata sentenças e trabalha durante 30 anos, mais ou menos, de forma imparcial. Por que não levar esse imparcial, desde a origem, até o Supremo Tribunal Federal? E o Supremo Tribunal Federal, na verdade, os ministros do Supremo Tribunal Federal são juízes. Ora, é uma contradição que o Supremo Tribunal Federal se transforme, como eu costumo dizer, num tribunal de advogados. Isso é um contrassenso e que a sociedade brasileira não está mais aceitando. E no Superior Tribunal de Justiça ocorre o mesmo, e nós protocolamos essa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para garantir que daqui para frente, nas novas nomeações, os desembargadores do Tribunal Regional Federal, dos Tribunais Regionais Federais que sejam escolhidos para ministros do STJ sejam desembargadores federais oriundos da classe dos juízes federais de carreira. Presidente, em relação ao Conselho da Justiça Federal, falando da origem, do concurso, a JUF agora vai participar mais efetivamente o juiz de primeira instância, né, vai participar mais efetivamente dessas bancas, que antes era quase que exclusivo de desembargadores federais, né? Conseguimos essa vitória no Conselho da Justiça Federal, entre outras, uma vitória muito importante, que permite que o juiz de carreira de primeiro grau participe das bancas examinadoras de concurso para juiz. Isso é muito importante, porque aquele juiz que trabalha no interior do Estado, prolata sentenças, ouve testemunhas, produz perícias, analise também o candidato que está entrando para a magistratura. Ou seja, porque nós temos ali na banca examinadora de concurso desembargadores, promotores, professores, advogados, desembargadores, advogados, mas juízes de primeiro grau, que é justamente o concurso, e a maioria concurso que está sendo analisado. Né? Exatamente, nós temos hoje uma preparação, um quadro de qualificação técnica na magistratura, com muitos juízes, mestres, doutores em direito, que qualificam, inclusive, o exame desses concursos. Acho que será muito positivo. Presidente, falando em concurso para ingresso na magistratura federal, o senhor acha que hoje em dia o candidato a uma das carreiras jurídicas está perdendo um pouco de interesse para a carreira de juiz federal e despertando mais interesse talvez pelo Ministério Público Federal, que hoje, teoricamente, tem mais direitos e prerrogativas do que os juízes federais? Obtivemos vitória no Conselho Nacional de Justiça, garantindo a simetria constitucional entre a magistratura e o Ministério Público, que é um contrassenso. Até 1988 o Ministério Público queria se equiparar à magistratura, equiparou-se, o que foi consolidado pela Emenda Constitucional 45. Hoje, os representantes do Ministério Público possuem mais direitos e prerrogativas do que o juiz, o que é um contrassenso, é um absurdo, né? Aquele que decide, né, fique numa posição em matéria de direitos e hierarquias muito inferiorizado, não é pouco, é muito inferiorizado em relação ao representante do Ministério Público. Então nós temos essa decisão que está pendente de cumprimento, né? E nós fizemos inclusive uma grande mobilização nacional com artigos na imprensa, com 2.000 juízes participando em todo o país, dando entrevistas, palestras. Trouxemos o jurista que foi o nosso advogado, o professor Luiz Roberto Barroso, para palestrar aqui em Brasília sobre o tema. Obtivemos inclusive o apoio da Associação Nacional do Ministério Público. O doutor Antônio Carlos Bigonha nos apoiou também muito nisso, e nós estamos lutando para que essa simetria e essa decisão do Conselho Nacional de Justiça seja cumprida
pelo Conselho da Justiça Federal e também pelos 5 tribunais regionais federais. Isso é muito importante. Presidente, infelizmente nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu não poderia deixar de perguntar, eu gostaria que o senhor respondesse rapidamente. São boas as expectativas para esse ano que se inicia, 2011? Excelentes. Nós queremos trabalhar muito ao lado, em especial, do Conselho da Justiça Federal, com o ministro Ari Pargendler, né? Teremos uma grande batalha em benefício da sociedade, que é para a criação dos cargos dos juízes das turmas recursais, que vai tramitar pelo CNJ e pelo Congresso Nacional. Queremos aprovar ano que vem, criar 225 cargos novos para atender melhor a população mais carente que litiga naquelas causas de até 60 salários mínimos, né? E também vamos trabalhar ao lado do Conselho da Justiça Federal, ao lado do ministro Ari Pargender, para a ampliação da Justiça Federal no 2º grau, para que nós possamos levar uma justiça mais rápida à população. Nós temos uma obrigação social em relação a isso, Samuel, e isso é importante nós chamarmos a atenção da sociedade, que nós precisamos levar uma justiça mais rápida ao cidadão, mas precisamos de estrutura. Precisamos ampliar a justiça no 2º grau. E isso é uma necessidade que vem sendo reconhecida, inclusive, em nota técnica do Conselho Nacional de Justiça, que também tem sido um grande parceiro da JUF. Ok. Doutor Vedi, parabéns pelo trabalho, por todas essas conquistas e muito sucesso aí no ano de 2011 à frente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Muito obrigado, uma satisfação participar do programa. Também desejo um bom ano para ti, Samuel, e para todos os telespectadores do nosso Justiça para Todos. Obrigado. Eu conversei aqui com o juiz federal e presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você também pode conferir o programa pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado pela companhia e boas festas.